A Diretoria de Comunicação da UFU te convida. Bora prosear? Olá, eu, Vitor Hugo, Eliane Moreira, estamos novamente com vocês em mais um Bora Prosear. Um abraço para você, professor, para você, aluno, técnico, terceirizado da Universidade Federal de Uberlândia. A nossa entrevistada de hoje é a Luciana Saraiva da Silva, que nasceu em 22 de junho de 88, na zona da Mata Mineira, em Viçosa. Ela é doutora em Ciência da Nutrição pela Universidade Federal de Viçosa, onde seguiu toda a sua trajetória acadêmica. Desde 2017, ela é professora na Faculdade de Medicina da UFO e é também pró-reitora de assistência estudantil, daqui da universidade. É com grande prazer, né, Eliane, que a gente recebe a Luciana nesse programa hoje, no Bora Prosear. Porque, como todos sabem, uma universidade é feita de gente e gente é feita de histórias. É isso aí. Olá, Luciana, seja muito bem-vinda para esse nosso bate-papo, essa prosa. E eu gostaria que você começasse falando um pouquinho da sua vida, quando você era criança pequena lá em Viçosa. Olá, prazer estar aqui com vocês, agradeço por esse momento, por essa oportunidade. Bom, falar um pouquinho de mim, da minha infância, vou tentar resgatar aqui, mas eu tenho memórias afetivas muito boas de uma cidade pequena, no interior de Minas Gerais, da Zona da Mata Mineira. Viçosa é uma cidade universitária, então eu sempre tive um contato muito próximo com a universidade de lá, desde criança, inclusive. Então, meu pai foi servidor da universidade, hoje aposentado, então eu tenho essa memória da minha infância, de vários momentos, estar na universidade junto da minha família e também para momentos de lazer, porque Viçosa, por ser uma cidade pequena, não tem tanta infraestrutura de lazer e a universidade é o que faz todo esse movimento. Então, muitas memórias dentro, inclusive, da universidade, né, de piquenique, de brincadeiras de criança. A agronomia lá era muito forte, né? Muito forte. A área de agrárias é um dos maiores cursos que tem lá, acho que são 120 vagas somente no ano para agronomia, então, de fato, é uma cidade muito forte, né? Uma universidade muito forte na área de agrárias. E falando nesse contexto da agrárias, né? E trazendo para a minha infância também, os meus avós moravam em sítio, então eu tenho uma memória muito próxima também de contato com animais, com o verde, com o mato, a gente fala roça, né? Então, um momento, memórias boas também da minha infância. Fala lá um em pouquinho Viçosa. pra gente, você falou do seu pai, mas fala um pouquinho pra gente da sua família. Você tem irmãos, da sua mãe? Sim, o meu núcleo familiar mais próximo, né? Meus pais, e eu tenho um irmão mais novo, 5 anos mais novo do que eu. Mas eu venho de uma família muito grande, se eu pensar em todo o núcleo, né? Toda a abrangência da família. Minha avó materna teve 10 filhos, minha avó paterna 14 filhos. Então, todas as reuniões, todas as festividades, por exemplo, de final de ano, né, sempre foram regadas à alegria, à energia da família, né? E eu acho que isso marcou muito minha infância também, desses contatos, dessas reuniões, de brincadeiras junto com os meus primos, né? Então, imagina, uma família com 10 filhos de um lado, 14 do outro, tem muito primo, e a gente foi crescendo junto também, né? A minha mãe sempre muito próxima também, né? Muito cuidadosa. Meus pais, desde muito criança, assim, eu tenho essa imagem de pessoas que sempre trabalharam muito para poder sustentar a família, a casa, para poder garantir a educação para mim, para o meu irmão. Então, são pessoas de referência muito forte para mim, exemplos de fato, né? Eu falo que o meu pai é o maior exemplo que eu tenho de uma pessoa serena, tranquila, cuidadosa, que pensa no outro, e a minha mãe de uma pessoa muito forte, que sempre trabalhou muito, que sempre lutou muito, muito persistente, né? Em vários dos seus aspectos do dia a dia. Então, são referências, boas referências para mim. E o meu irmão também, eu falo que eu cuidei muito do meu irmão, porque é 5 anos de diferença, e como meus pais sempre trabalharam fora, né, eu fiquei muito por conta de cuidar, de acompanhar o crescimento dele também. Então,
sempre muito próximo da minha família. A família é um Agora, grande esteio você que eu falou tenho. em piquenique, Luciana, na universidade. Como é que, a universidade lá é mais centralizada. Como é que é lá a estrutura? É no centro da cidade? É mais escanteada? Como é que é isso? Não, é bem central. É uma região, assim, ela... É o centro da cidade mesmo. Eu falo que toda a cidade é movimentada pela universidade. A gente vivia lá em função da universidade. Tanto que, por exemplo, período de férias, ficava a cidade um deserto, tudo muito vazio, né? Então, e é o local que todas as pessoas vão mesmo para se encontrar, para caminhar, para fazer piquenique. Então, tem espaços, tem gramados apropriados que dá para colocar uma toalha ali, levar comida, né? Enfim, fazer o piquenique mesmo. Então, essa coisa do lazer está muito associado à universidade de lá também. E por ela ser central, é um único campus, né? Dentro, pensando em Viçosa especificamente, a UFV tem outros campi também, mas pensando em Viçosa especificamente, tudo no mesmo espaço, no mesmo ambiente, inclusive uma universidade muito bonita. Você falou há pouco em piquenique, né? O Vitor Hugo retomou. Quais as suas brincadeiras preferidas quando você era criança? Olha, quando você me perguntou, traz sua infância, né? Eu fiquei lembrando de brincar de queimada. Isso era uma brincadeira muito comum minha com os meus primos. Para nós aqui é carimbada. Aí, tá vendo? Tem as regionalidades, né? Lá a gente falava muito em queimada, vôlei eu sempre gostei muito, pique-pega, esconde-esconde. Então, assim, como era muita gente, né, a família grande, a gente cada hora inventava baralho, né, muitas brincadeiras também com Os amigos com a de família. infância ainda estão por lá? Estão. Eu tive muitos amigos que, no momento que eu cresci junto, pensando em escola, os amigos de escola, e que depois, quando a gente vai para a universidade, né, inicia o curso superior, cada um acaba indo para um canto. Mas com alguns deles eu ainda tenho contato e uma grande amizade. E as minhas amigas depois de universidade são amizades que a maioria delas eu tenho até hoje, muito próximas também. Então, acho que traz, né, a memória também dos amigos de infância. Agora, assim, só para dar uma contextualizada, nós estamos numa região, né, aqui, nós estamos aqui nessa região que tem essa quantidade de cidades, né, à nossa volta, e todas convivendo com a Universidade Federal de Uberlândia, e a gente nota o seguinte: geralmente os pais começam com o coração doer quando vai chegando ali 14, 15 anos, porque entra no primeiro colegial, vai para o segundo e minha filha, meu filho vai ter que ir embora. Viçosa já era assim, é assim. Como é que era esse cenário de Viçosa? Isso é bacana porque eu falo que eu acho que na minha turma, especificamente, eu fui uma das únicas pessoas, ou talvez eu e mais umas 2 pessoas da minha turma, que éramos de Viçosa mesmo. E a maioria traz pessoas de fora, né? Por ser uma cidade universitária, então vai muita gente de fora. Então, eu não presenciei isso, porque como eu sou de Viçosa, então eu morei com os meus pais até concluir, né, a minha graduação, a pós, mas eu vejo que, pensando especificamente lá, né, tem muito esse caráter acolhedor, exatamente pelo fato de irem muitas pessoas de fora. A gente fala que a população flutuante de Viçosa é 20, 25 mil habitantes, que são os estudantes, né, que temporários passam por lá, mas que sentem toda essa energia da cidade também, esse calor da universidade, do cuidado. Assim como eu vejo aqui em Uberlândia também, eu percebo isso, né? Com os estudantes, eu dou aula para o primeiro período, por exemplo, e tá aí os alunos, muitos deles estão chegando, e sem ter uma rede de apoio aqui, sem ter a família, né? E aí a universidade vira uma referência mesmo para esses estudantes e até para os seus familiares também. Então, eu falo que a universidade tem uma potência muito grande, né? Nisso de agregar, de trazer esse calor humano, e hoje estando até na PROAI, né, na Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, eu falo essa sensação de pertencimento à universidade, que garante muitas vezes a permanência e a conclusão dos cursos. Então, eu percebi isso muito enquanto eu estava em Viçosa e fazendo esse papel com as minhas amigas que muitas vezes eram de fora, e aqui, enquanto docente, enquanto representante da PROAI também, trazendo essa lógica, né, para o próprio pertencimento, para o acolhimento dos estudantes. E isso é muito importante. Falo enquanto estudante lá atrás e agora como docente, né? Rememorando, exatamente. Luciana, na sua adolescência, você já pensava em fazer nutrição? Já.
Já, eu falo que, na verdade, assim, já e não. Eu acho que mais para sim do que para não, porque a comida sempre, o alimento sempre marcou muito a minha vida. Eu acho que pelo fato, como eu comentei anteriormente, né, de ter uma família muito grande, de ter muitas festividades, tudo isso era junto com as refeições, junto com o alimento, né? Eu falo que o melhor lugar da casa, na maioria das vezes, é a cozinha, né? Onde você está lá preparando alguma coisa, conversando. Então, o alimento me traz muito essa memória, essa coisa da integração, do acolhimento. E eu acho que isso já me direcionava um pouco para a nutrição também, né? E eu sempre tive um viés para o lado mais político também da nutrição, né? Da alimentação como um direito. A fome sempre foi algo que me incomodou muito. Então, eu venho de uma família que é uma família muito simples, né? Uma família que saiu da zona rural. Os meus avós moraram durante toda a vida deles na zona rural e sempre tiveram dificuldades financeiras, inclusive. Então, acho que isso tudo me levou para um lado muito político também do contexto alimentar, né? Então, eu acho que esses dois, pensando, né, desde a minha adolescência, eu acho que esses dois fatores, tanto o fator integração, afetividade em relação à alimentação, quanto o fator de luta, de direito, hoje, né, trazendo até para o lado da nutrição como termos técnicos, assim, da própria segurança alimentar e nutricional, isso já me despertava lá atrás também, durante a minha adolescência, a pensar ou caminhar em direção à nutrição. Então, foi um dos fatores. Eu acho que esses dois fatores foram os que mais me motivaram mesmo a definir, né, que cursaria, que tentaria o curso de nutrição. E como foi a juventude da Luciana? Foi muito boa. Eu tenho, assim como a infância, eu tenho ótimas memórias também da juventude, daí já pensando no contexto da universidade, né, trazendo novamente a cidade universitária, é uma cidade que tem muita festa, inclusive, né, muitos momentos de integração com os estudantes. Então, eu acho que eu aproveitei bastante nesse sentido, né, tanto no contexto acadêmico do que a universidade oferece, quanto no contexto de lazer, de integração, de outras atividades fora de sala de aula, né? Então, festas tradicionais de Viçosa que eu pude participar, né? Ainda essa semana eu estava conversando com uma servidora aqui, a gente relembrando festas que são tradicionais lá da UFV e que até hoje existem, e que a gente lá, ela também participando de uma festa, a gente nem se conhecia na época, né, obviamente, mas participando dessas festas que são tradicionais. Então, eu acho que isso também marcou bastante, né? Foram momentos importantes da juventude também. Uai, Liana, que prosa boa, né? Vamos dar uma paradinha com Bora Prosear. Daqui a pouquinho a gente volta com a pró-reitora de assistência estudantil, a Luciana, e a gente vai falar mais sobre nutrição, e aí Berlândia entra na parada. Bora Prosear vai para um breve intervalo e volta já. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lili, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. Estamos de volta. E aí? Bora prosear? Olá, estamos de volta com Bora Prosear. Nossa convidada de hoje, a pró-reitora de assistência estudantil, a Luciana Saraiva da Silva, que é professora também lá na nutrição, né, Eliane?
Exatamente. E por falar, ela é professora e ela veio de uma universidade pública. Um questionamento meu, Luciana, que sonhos você pôde se permitir vindo de uma universidade pública? Então, ser de uma universidade pública, ter tido toda a formação e hoje estar numa universidade pública é algo que para mim tem um significado, uma representação muito grande, né? Primeiro, pensando em todo o contexto de onde eu venho, da família que eu venho, e a oportunidade que eu teria seria realmente de estudar numa universidade pública, né? E eu falo que a universidade talvez seja a maior produtora ou realizadora, não sei, de sonhos que tem, né? Eu falo que os estudantes, muitas vezes, eles chegam com o sonho de entrar numa universidade, assim como eu tive lá atrás, depois de garantir a sua formação ali. E, no meu caso, eu continuei tendo como sonho entrar numa universidade como docente, né? Então, eu acho que pensar no contexto público e nessa realização de sonhos é algo muito significativo. E, ao mesmo tempo, eu falo que é um retorno que a gente precisa dar para a sociedade. Hoje eu tenho esse compromisso, né? Que tudo que eu tive veio porque a sociedade sustentou isso, né, como universidade pública, e hoje eu preciso minimamente retribuir para a sociedade todos esses ganhos que eu tive, né, e que tenho até hoje. Então, eu falo que, nesse momento, né, pensando na universidade pública e no meu sonho atual, é poder pensar nesse contexto de melhorar as condições para os estudantes, né, de receber, acolher esses estudantes e que eles também tenham a oportunidade de ter a sua vida transformada aqui dentro, né, que eu Você falo, diria que dar aula sempre foi o seu objetivo? Acho que sim. Acho que sim. Desde que eu entrei na nutrição, no curso de nutrição na graduação, no segundo período eu já comecei a me inserir em projetos, principalmente projetos de pesquisa. E daí eu tive uma proximidade com mestrandos, com doutorandos, e isso foi me abrindo muito a cabeça para essa área mais acadêmica. E aí, talvez ali no meu quarto período, eu já me encantava muito pela docência, e daí eu já tinha em mente que eu queria, sim, seguir a carreira acadêmica e prestar um concurso. Daí eu fui emendando a graduação, encerrei, fiz o mestrado, depois o doutorado, e daí vim para cá na sequência. Na verdade, a Luciana, ela vive uma vida acadêmica, né? Que ela falou que as coisas lá em Viçosa, elas giram mais ou menos em torno desde criança. Sim, o pai também, né, era servidor da com, universidade. Com o pai, né? E em 2017, você conclui seu doutorado em Viçosa. E Uberlândia, aí? Como é que... E aí foi o momento. Vitor Hugo, ela falou há pouco que os estudantes, que ela viveu uma realidade diferente quando entrou na universidade, dos colegas, que a maioria vinha de fora, né? E agora ela faz um movimento contrário. Ela sai de Viçosa e vem para Uberlândia, não é isso? Exato. Aí que teve essa virada, né? Você daí... sair de lá? Olha, não. Depois de formada, tantos anos. Doutora. Né? Exato. Então, assim, eu vim pelo concurso. Claro que quando eu prestei o concurso, meu maior sonho naquele momento era vir para cá realmente. Mas é isso. Aí foi nesse momento que eu saí de uma cidade pequenininha, né, predominantemente universitária, e vim para Uberlândia, com um clima totalmente diferente, pessoas totalmente diferentes, perfis, né, diferentes também. Mas, ao mesmo tempo, foi nesse momento que eu me encontrei na docência, né, realizando aquilo que eu sempre almejei lá atrás. Então, foi em 2017, no finalzinho do meu doutorado, eu prestei o concurso e daí passei, defendi o doutorado e vim correndo, às pressas, né, para poder assumir aqui. Mas foi um momento, assim, para mim, de realização mesmo. Cheguei aqui num curso extremamente acolhedor, com pessoas que me receberam muito bem. Então, aquilo que os estudantes, né, têm lá no início de ter que ser acolhido, eu tive nesse momento que eu vim para cá junto com a equipe, né, junto com os outros docentes do curso de nutrição, técnicos, que de fato são pessoas extremamente receptivas, acolhedoras. Então, eu me senti muito bem, né, mesmo saindo de lá de um lugar, né, de um contexto muito diferente, vindo para cá, foi de fato uma realização. Luciana, você coordena um projeto que envolve sintomas de ansiedade, de depressão junto aos estudantes do Estado, é isso? De todo o Estado? São os estudantes de instituições federais mineiras. Então, são 8
instituições federais aqui de Minas Gerais, então o FMG, Juiz de Fora, enfim, são 8. E esse projeto, pensando no contexto multicêntrico, né, é um projeto que objetivou principalmente identificar a prevalência de ansiedade, depressão e estresse nos estudantes mineiros, né, de instituições federais mineiras, e associar diversos fatores de risco. Então, atualmente, a gente tem vários artigos já publicados mostrando, né, uma elevada prevalência de ansiedade e de depressão, principalmente nos estudantes, que é algo que nos preocupa muito, me preocupa muito enquanto PROAI também, né? Eu tenho hoje contato direto com esse contexto, né, da saúde mental dos estudantes, e esse projeto veio reforçando mesmo, né, esse cuidado que a gente precisa ter, esse acolhimento que a gente precisa ter, e com o contexto da saúde mental, que é extremamente preocupante, né, e prevalente. Então, a gente encontrou elevados índices, mais de 40% dos estudantes com sintomas dos diferentes níveis de ansiedade e de depressão nas universidades. E as causas? Então, esse foi um estudo que tecnicamente a gente chama de um estudo transversal, que a gente coleta tanto os possíveis fatores que a gente associa quanto o sintoma, né, ali no mesmo momento. Então, a gente não consegue analisar diretamente as causas, né, associar por meio dessa coleta específica, mas, de forma geral, os estudos mostram para a gente que, enfim, todo o contexto universitário, toda essa mudança que a gente falou, né, do estudante sair de um local, vir para o outro, mudar toda a sua rotina, né, antes, pensando no contexto do ensino médio, tinha sempre um professor que estava ali, que estava apoiando, enfim, muito próximo do estudante. Às vezes chega na universidade, ele se vê num contexto muito diferente, né? Tudo isso contribui. A própria fase de idade também, né? É uma fase difícil, que muitas vezes o estudante... Questionamento. Exato. Então, todos esses fatores, a vulnerabilidade social, e daí trazendo novamente, né, para o contexto da PROAI, eu vejo diversos estudantes chegando, muitas vezes, com uma sacolinha na mão, sem ter onde morar, sem ter o que comer, né? Então, tudo isso também tem um fator do contexto da saúde mental muito importante, né? Então, são múltiplas causas, né, que a gente, se buscar, se levantar, pode associar à saúde mental. E esse estudo, ele já apontou alguns resultados que você acha relevante, até para trazer para junto, né, da PROAI, a Pró-Reitoria que hoje você está? Com certeza, com certeza. Eu falo que eu acho que a base desse estudo é muito do que a gente faz hoje. Então, a PROAI, ela tem diferentes eixos de atuação. Então, a gente atua no contexto da moradia, né? A gente tem a moradia estudantil, a gente tem o auxílio moradia para aquele estudante em situação de vulnerabilidade, a gente tem o auxílio alimentação, nós temos o RU aqui também, que é um grande equipamento, né, de redução de desigualdade, de acolhimento, de apoio aos estudantes também. Então, tudo isso podendo apoiar o contexto da saúde mental. O esporte, o lazer, que é fundamental, né? Então, nós temos uma divisão específica. No mês passado, agora em outubro, né? Mês passado não, agora ainda, a gente estava encerrando a Olimpíada, né? Que é um grande evento, que é um evento que é de promoção de saúde também, promoção de saúde mental, promoção de saúde física. Então, eu acho que todas as áreas de atuação da PROAI, elas estão interligadas, né, com o contexto da saúde mental. E nós temos também uma divisão de saúde que tem o atendimento, o acolhimento, a orientação com as psicólogas, que também tem um papel importantíssimo nesse cenário, né? E os achados do estudo mostram que exatamente todos esses fatores, né? O fator alimentar, o fator moradia, o fator esporte, lazer, tudo isso contribui diretamente para a saúde mental. Então, acho que a PROAI acaba atuando, né, em diferentes formas. E eu acho que essa contribuição, inclusive, ela vem agregar na sua experiência enquanto pró-reitora. O projeto ele dá uma agregada, porque muitas vezes você vive com as pesquisas, os estudos realizados dentro do projeto, experiências que às vezes um estudante está ali, na maioria das vezes as pessoas querem ser compreendidas. Eu acho que esse é o grande problema. Como eu acho que, assim,
a pandemia ela foi um fator bastante desagregador no ponto de vista do desequilíbrio das pessoas de maneira geral. Não sei se isso atingiu tanto a juventude, mas eu creio que sim. Com certeza, os estudos mostram isso. Aumentou muito a prevalência de sintomas de transtorno de ansiedade, de depressão, após e durante, né, a pandemia e após. Esse estudo, inclusive, a coleta de dados, ela ocorreu em 2021. Né? Então, a gente vê que, com certeza, o fator pandemia contribuiu muito para esses índices, né? Para esses valores que a gente encontrou e que a gente sofre consequências até hoje. Aí você comentando a questão da pesquisa, é interessante que eu falo que eu tenho 2 áreas de pesquisa e uma outra é muito no contexto da desigualdade social e que também está muito relacionado às ações da PROAI, né, que é o contexto da vulnerabilidade, do contexto de políticas públicas, ações de prevenção de doenças, de promoção de saúde, que é a área que eu atuo, inclusive nas minhas disciplinas, né, mas nesse contexto político também, e que está muito relacionado ao que eu vejo hoje na prática, né, estando na PROAI também. Então, eu falo que a gente acaba juntando um pouco daquilo da pesquisa, da docência, com a realidade dos estudantes hoje. Né? Acho que é interessante fazer essa ligação também. Essa pesquisa ela é desenvolvida por uma equipe multidisciplinar? Sim, tem desde médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, e a ideia é essa mesmo, é a gente trazer essa interprofissionalidade, né? Porque até quando você me perguntou das causas, né? Eu acho que tudo isso precisa ser tratado e pensado de forma interprofissional, né? Porque sozinho um único profissional não dá conta mesmo de atuar, né? Mesmo na causa, no tratamento, na prevenção. Então, precisa ser pensado e trabalhado de forma conjunta com diversos profissionais. E o projeto traz essa característica e isso é muito bacana, que as discussões, né? Traz diferentes olhares, né? Exato. E a legal. saúde. Bora prosear? Bora prosear. Daqui a pouquinho a gente proseia mais. A gente proseia mais com a pró-reitora de Assuntos Estudantis, a Luciana Saraiva da Silva. Bora prosear, vai para um breve intervalo e volta já. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lili, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. Estamos de volta. E aí? Bora prosear? Estamos de volta com Bora Prosear. Eu, Vitor Hugo, Eliane Moreira, trazendo para você, para o público da UFO, para os professores, para os alunos, para os técnicos, para os terceirizados, sempre um grande personagem, uma pessoa que faz a história da UFO, né, Eliane? Exatamente. Está envolvida diretamente com os estudantes, né? E olha lá, que diretamente é essa, né? Eu queria saber, Luciana, falar um pouquinho sobre a PROAI. A PROAI existe aqui na universidade desde 2016, né? E o PNAE, ele existe por meio da lei, né, em nível de Brasil, pela Lei 14.914, que instituiu essa Política Nacional de Assistência Estudantil, que é o PNAE. Eu gostaria que você me falasse o seguinte: o que mudou a partir da introdução do PNAE de forma prática para os estudantes?
Olha, essa lei é extremamente importante. Na verdade, tinha um decreto desde 2010, né, e que a lei foi instituída de fato em julho do ano passado, né, 2024, mas isso traz exatamente a garantia, né, desse direito da assistência estudantil para os estudantes, principalmente para os estudantes em situação de vulnerabilidade social. E aí ela vem trazendo os diferentes eixos de atuação da assistência estudantil. Então, a gente tem diferentes programas aqui na UFO, programa de alimentação, programa de moradia, programa de esporte e lazer, de saúde, de apoio pedagógico, né, que vem com todo o respaldo dessa lei. E, além disso, a gente tem um orçamento, que é um orçamento próprio do PNAES, né, que é direcionado às ações da assistência estudantil. Então, esse é um grande marco, uma grande conquista, trazendo, de fato, esse direito e o apoio aos estudantes, principalmente no contexto da permanência. Eu falo que se não fosse o PNAES, certamente a gente teria um número muito maior de estudantes que não conseguiriam concluir o curso, permanecer na universidade. Então, ela traz aspectos que são extremamente relevantes e fundamentais para a permanência e para a conclusão do curso dos estudantes. Essa lei é de 2024, né? A lei, sim, já tinha o decreto desde 2010, né? E a lei é de 2024. Agora você vê a importância. Olha só o que a assistência estudantil... Olha só a situação que a Luciana colocou ainda há pouco, né? De um aluno que mora numa cidade pequena, que não tem lá essas condições e que vem para Uberlândia, chega aqui com um burnoutzinho, Sim. quer fazer o... E aí? Eu conheço estudantes que afirmam que só estão aqui na universidade porque existem essas políticas, né, que permitem o acesso dele, a permanência dele na universidade. Em contrapartida também, Luciana, a gente percebe que entre 2019 e 2023, a UFO ela teve a desistência de aproximadamente 13 mil alunos. Você diria, né, que esse problema ele está onde? Ele está no professor que está na sala de aula, ele está na falta de política que permita a permanência dele dentro da universidade, por falta pela saúde mental. O que seria a causa? Existe alguma... Falta de dinheiro do aluno, às vezes, que... Sim, para chegar até aqui, né? Na verdade, eu acho que é multifatorial. São multifatores aí, de fato, né? Todo esse conjunto, né, de fatores que você falou, acrescido de outras questões também. Então, acho que desde o primeiro contato, as condições de permanência, eu falo que isso é fundamental, né, estando principalmente agora na PROAI, tendo esse contato com os estudantes, eu falo que essas políticas de assistência estudantil, das ações, né, voltadas para os estudantes, isso é extremamente importante para a permanência deles, para eles conseguirem se manter aqui na universidade. Ao mesmo tempo, tem toda a lógica do pedagógico também, da sala de aula, da forma da identificação do estudante com a universidade, da dificuldade, muitas vezes, de conviver distante da família ou da sua rede de apoio, né? Toda essa transição que ele passa ao sair, muitas vezes, da sua cidade, chegar até Uberlândia, o contexto da saúde mental, que a gente falou agora há pouco, né? Com elevadas prevalências aí de transtorno de ansiedade, de depressão. Esse é um fator também que muitas vezes leva o estudante a evadir, né, a sair, desistir do curso, enfim, períodos, né, os próprios calendários acadêmicos, né, o momento que ele chega, enfim, são muitos fatores assim que eu falo que vão se somando e levando a essa autoevasão, que não é uma característica só da UFO, né, mas também de outras instituições. Eu falo que muitas vezes hoje, muitos estudantes precisam trabalhar também, né, para se manter. Então, muitas vezes, entra no trabalho, consegue um emprego, desiste do estudo. Então, assim, é um perfil diferente também que nós temos hoje, né, dos próprios estudantes. E isso, acho que foi uma mudança progressiva, né? O perfil, eu acho que é muito bom a gente ter esse perfil diferente na universidade, mas a gente precisa garantir essas políticas para que eles consigam acessar, mas também permanecer, né? E concluir o curso com sucesso. Acho que esse é um fator. Ô, Luciana, assim, você me desculpe até, porque é falta de conhecimento mesmo, mas nós estamos aqui para prosear e entender. Pró-reitores de universidades federais, eles se encontram para poder discutir, trocar...
Sim, nós temos fóruns específicos, né? O da assistência estudantil chama FONAPRACE, né? Que é o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Estudantis, em geral. E esses fóruns, eles acontecem tanto regional quanto nacional. Então, regional envolvendo a região sudeste, as universidades, né, aqui do sudeste, e o nacional, todas as universidades. Então, esse mês nós teremos um fórum regional e em novembro um fórum nacional. E é muito bacana esses momentos, porque é isso, é uma troca, é uma partilha mesmo dos anseios, das demandas, e daí quando a gente vai conversando com o colega, a gente percebe que a outra instituição também passa pela mesma situação, pelos mesmos desafios, pelo mesmo contexto do perfil dos estudantes, dos desafios orçamentários que a gente tem de atender a toda a demanda. Então, acho que é um momento de aprendizado e de troca também. Uma das esses grandes fóruns. pautas desses encontros atualmente tem sido essa evasão e a manutenção, a tentativa de manutenção desses. Como é que é mais ou menos isso? Sim, a permanência eu acho que é o eixo central quando a gente fala da assistência estudantil, é a gente garantir essa permanência. E aí, outras pautas, né, que também estão atreladas a isso, como a gente fazer isso para os estudantes da graduação e da pós-graduação, como a gente garantir, por exemplo, um funcionamento adequado do restaurante universitário, das moradias estudantis que a gente tem, como que a gente está atuando no contexto da saúde mental. Então, todas essas trocas e pensando principalmente no contexto de limitação orçamentária. Então, a gente precisa equilibrar, né, todas as demandas que a gente tem com o que a gente consegue oferecer também enquanto instituição, pensando até no orçamento que nós temos, que é específico, né, o orçamento do PNAES, que a lei garante, que é específico para essas ações da assistência estudantil. Você está falando muito em orçamento. Uma curiosidade, Luciana, quanto custa um aluno hoje para a universidade por ano? Olha, saiu recentemente um estudo do custo do estudante, mas eu vou te falar assim, de forma geral, pensando na PROAI, só para a gente ter ideia, assim, o custo do restaurante universitário por ano é no mínimo 15 milhões. Só de auxílio que a gente oferece para os estudantes, né? Pensando no auxílio moradia, auxílio creche, auxílio transporte, enfim, todos esses eixos de atuação custa em média 12 milhões por ano, né? E a gente atende um número grande de estudantes, né? O RU a gente estima ali 17 mil estudantes, mais ou menos. Então, se a gente pensa por ano, né, para cada estudante individualmente, tem um custo bastante elevado para a instituição. Quantos estudantes hoje da universidade dependem dessas bolsas, né, desses auxílios, para que eles permaneçam aqui? Olha, hoje a gente atende aproximadamente 1.600 estudantes com auxílios diretos, que são aqueles auxílios que a gente paga em pecúnia, né, em recurso financeiro para o estudante. Agora, se a gente pensa no recurso indireto, no auxílio indireto, o uso do RU, por exemplo, 15, 16, 17 mil alunos atendidos, né, se a gente pensa por ano. A Olimpíada foram 2.200 atletas, né, e mais torcida, mais todas as outras representações. Então, eu falo que a gente atende praticamente a totalidade dos estudantes da UFO, né, seja de forma direta com o auxílio em pecúnia, seja de forma indireta com as outras ações que a gente desenvolve também. Temos ainda moradia estudantil, Temos transporte escolar. O transporte hoje, como a gente tem na prefeitura o tarifa zero, né, mas a gente tem o Intercamp, que faz, né, o deslocamento entre os campi da UFO, mas tudo isso entra com certeza no contexto dos auxílios indiretos, né, que é aquilo que a gente oferece para o estudante também. E que tem eu nem falo que é gasto, né, que é custo, é um investimento. Né, porque isso também transforma a vida deles, né? E todo esse amparo que tem que ser dado para esse estudante também no que diz respeito à saúde mental. Tem atendimento para esses alunos aqui na universidade? Tem. Na PROAI a gente tem uma divisão específica, que é a divisão de saúde, que é composta por psicólogas e enfermeiras, né, predominantemente por psicólogas que fazem esse acolhimento, essa orientação psicológica, né? No caso de necessidade, elas fazem uma mediação, uma articulação com a rede de saúde municipal também. Então, a gente não consegue fazer o tratamento, não temos estrutura para isso, né? E temos um sistema público de saúde também, que é o SUS. Então, muitas vezes, esses estudantes são encaminhados, inclusive, para a rede, né, de assistência à saúde do município. Agora, analisando de uma forma mais
abrangente. Você diria que o diploma é o único benefício que uma universidade traz para o aluno? Nossa, de jeito nenhum. Eu falo que esse é um dos, mas o que se ganha enquanto estudante de uma universidade pública é algo grandioso demais, né? Essa própria integração, esse contato, a rede que é formada dentro da universidade. Nossa, eu acho que as melhores memórias que eu tenho hoje fazem parte também da minha época de estudante. E vai muito além de sala de aula, muito além de diploma. Né? Mas eu acho que é muito essa coisa da amizade, das relações, do contato com os próprios docentes, com o espaço, né, da universidade. Eu falo que se a gente pensa no esporte mesmo, né, na própria Olimpíada, isso deixa marcas enormes para os estudantes, né, e gera aí todo esse sentimento de pertencimento, condições de permanecer na universidade, de amizade, de pessoas que depois eles vão procurar, né, como referência. Então, depois de formado, eu conheci tal pessoa lá atrás que era de tal curso, né, então eu vou buscar informações com essa pessoa referente, né, a outra área. Então, é um networking mesmo que é formado, enfim. Então, acho que vai muito além de um diploma. Né? Agora eu vou aproveitar o finalzinho do bloco aqui, o Pelé já pediu até para a gente encerrar, mas eu vou estender a pergunta porque eu acho ela fundamental. Dada a essa nova geração, esses novos alunos, aos interesses, à internet, esse mundo digitalizado, a globalização, essa aceleração que a gente vive. Como pró-reitora já deu para você sentir qual tipo de pessoa a UF está entregando formada para a sociedade? Que formando é esse? Já deu para ver, não? Olha, Vitor, é uma geração muito diferente mesmo, né? Eu falo comparando com a minha vivência, com quando eu iniciei aqui, quando eu dei algumas aulas em Viçosa também enquanto pós-graduanda, né? E eu falo que é muito diferente hoje. Antes eu podia dizer assim, olha, gente, vamos deixar o celular desligado um pouquinho, vamos esquecer e tal. Hoje não é possível a gente mais trazer essa lógica, né? Eu preciso usar de todas essas tecnologias a favor daquilo que eu estou ensinando, né? Da minha disciplina, do conteúdo que eu estou trabalhando. Então, isso já mostra uma mudança de geração, de perfil realmente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa adaptar tudo isso, né, e seguir formando profissionais. Eu acredito muito na potência da UFA. Eu tenho certeza que os profissionais que saem daqui são profissionais muito competentes. Né, e aí eu falo que a gente trabalhar muito no contexto da crítica, da reflexão, da criatividade, da autonomia. E isso é extremamente importante para formar um profissional que seja capaz de atuar no mercado com todas essas características que a gente tem hoje, né? Que eu falo que a gente precisa ir muito além de só conteúdo, né? Daquele método tradicional de ensino, mas a gente trazer outras demandas, outras metodologias para puxar mais o estudante, para incentivar, para motivar mais o estudante. Então, hoje, estar em sala de aula e ficar o professor na frente, com os alunos enfileirados ali, e só ouvindo, como o tempo inteiro, só o professor no centro, isso já não funciona mais. A educação bancária, né? Que o Paulo Freire falava, né? Exatamente. A transferência de conteúdo, isso já não funciona, né? Com a geração que a gente tem hoje, né? E, enfim, nem só hoje, mas isso já vem de um tempo, né? Então, eu acho que a gente repensar, inclusive, a forma de ensinar também para conseguir formar esse profissional que esteja preparado para o mercado com toda a complexidade que a gente tem hoje da informação muito rápida, enfim, tudo muito rápido. Bora prosear. Daqui a pouquinho a gente proseia mais. A gente proseia mais, a gente volta com a Luciana. Daqui a pouquinho nós vamos falar do que? Da nutrição. Nós vamos falar de nutrição com a professora Luciana. Bora prosear, vai para um breve intervalo e volta já. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lili, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear.
bora prosear. Toda pessoa é múltipla, suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. Estamos de volta. E aí? Bora prosear? Bora prosear tá de volta. Liane fazendo conta, nós com a pró-reitora de assuntos estudantis da PROAI, a Luciana Saraiva da Silva. Hoje eu sei por que caiu matemática no concurso, quando eu fiz para ingressar aqui na universidade, viu? Eu tô ouvindo você fazer Tá conta vendo? aí. Ô, Luciana, você pesa a comida que você come? Não, falar em matemática. Nutricionista? Não, de jeito nenhum. Inclusive, eu adoro comer a comida, né? E pensar exatamente nessa lógica contrária desse radicalismo, né? Enfim, primeiro porque eu atuo mais num contexto mais político, mas depois porque essa nutrição muito radical também, isso não faz bem para ninguém, né? Então eu falo que a nutrição ela vem exatamente para apoiar, para promover saúde, né? E se a gente ficar nessa paranoia de pesar tudo, isso acaba não levando a essa promoção de saúde que é o que a gente espera, né? Então eu falo que é uma nutrição muito mais amigável, né, no contexto de se relacionar bem com a comida, né, de entender a importância da gente comer de forma diversa, né, os diferentes alimentos. Sou fã de um chocolate, né, então assim, eu acho que tudo isso faz mesmo, parte né, também. Ô, Luciana, a gente é o que a gente come? Olha, eu acho que a gente reflete muito do que a gente come, né? Pensando no contexto de saúde, principalmente, porque o alimento, ele está diretamente relacionado ao bem-estar, né? A presença ou não de doenças crônicas. Então, a gente sabe que tem vários alimentos, como exemplo, os alimentos ultraprocessados, né? Que a gente tem hoje a oferta muito fácil. Todos esses alimentos contribuem para piora, né, da saúde, para o desenvolvimento de doenças crônicas. Então, eu acho que reflete, né, o que a gente a partir do que a gente come também. Luciana, a gente vê aquelas dietas restritivas, low carb, ou com excesso de proteína. Pelo que você está relatando, você é aquela nutricionista que, pelo que eu percebi, mais moderada, né? Que observa o paciente, mas também deixa que todos os alimentos introduzam nessa dieta, né? Não com essa coisa de cortar isso, cortar aquilo. É mais ou menos por aí? Com certeza. Eu falo que eu nunca atuei diretamente na nutrição clínica, ambulatorial, de atendimento. Sempre tive o viés mais político mesmo, da nutrição social. Mas eu falo que todas as minhas falas, os meus relatos são muito nesse sentido. A gente precisa ter uma relação amigável com o alimento, né? Dieta restritiva, ela gera algo negativo para a gente também. Muitas vezes é algo que a gente consegue fazer temporário e não que a gente consiga continuar, né? Sempre tendo essa dieta restritiva. Então, muitas vezes, o impacto disso é muito negativo, né? Seja para o contexto da saúde, da percepção que a gente tem do próprio alimento, da própria refeição. Então, sem dúvida, uma relação amigável com o alimento, né? Muito mais de controle do que de restrição mesmo. Quando eu tenho uma alimentação amigável, como você falou, é necessário que eu suplemente também? Porque hoje em dia as pessoas suplementam muito, né, a dieta. E você acha isso importante, se a minha alimentação é boa? Olha, depende. Depende, assim, essa é uma análise muito individual, porque pode ser que a pessoa ela tenha uma deficiência de alguma vitamina, né, de algum mineral, enfim, que precise de fato suplementar, né? Mas agora o suplemento por conta própria, isso eu não indico, né? Eu acho que é sempre buscar um profissional de saúde, buscar um nutricionista para poder entender, conhecer todo o
perfil alimentar, né? O que você pode ter ou não de deficiência e, se necessário, fazer a suplementação. Mas agora, por conta própria, não recomendo. Agora, colocaram aqui acho que foi a Josi aqui, nossa produtora aqui, colocou aqui interessante. Descascar mais e desembalar menos. Isso significa alguma coisa? Com certeza, com certeza. Hoje a Eu gente prefiro, todo respeito, desembalar. Porque as facas lá em casa não são muito boas, entendeu? Mas como é que é? Não é tão bom assim, né? Manda molar, uai. Boa, é isso aí. A solução, ó. Não, eu acho que hoje a base da alimentação precisa ser a alimentação in natura, né? A gente tem diferentes níveis de processamento, né, dos alimentos, e daí quando a gente pensa nesse descascar mais, a gente traz muito o perfil, né, dos alimentos in natura. Então, frutas, verduras, legumes, né, essa precisa ser a nossa base, junto com arroz, com feijão ali também, que são alimentos extremamente importantes, ricos em minerais, que são fundamentais para a saúde também. Então, faz muito sentido isso, sabe? Desembalar menos, porque a embalagem está muito relacionada aos alimentos industrializados, os ultraprocessados, e que comprovadamente, né, mostram que podem contribuir para o desenvolvimento de inúmeras doenças, inclusive doenças relacionadas a mental, né, ao emocional, que a gente tem falado, que comentamos nos blocos anteriores também. Então, certamente, descascar mais e desembalar menos. Essa é uma boa referência que a gente tem. Obrigado, Josi. Aí, respondeu, Josi, sua pergunta. Luciana, me fala uma coisa. Existem alimentos que inflamam o organismo? Sim, os próprios ultraprocessados, quando a gente pensa, né, nesse contexto da embalagem, falando nisso, que podem desenvolver, né, o processo inflamatório. Existem muitos mitos também, né, como a gente escuta, leite inflama. Isso aí já é um mito que a gente precisa realmente... O leite inflamatório? Não, os estudos mostram, né, que não tem nenhuma contraindicação para o uso do leite, a não ser que a pessoa tenha alguma intolerância, alguma alergia à proteína do leite, mas caso contrário, né, pensando de forma geral numa condição da pessoa ali sem nenhuma questão de alergia ou de intolerância, isso é um mito que a gente precisa de fato tirar, né, desmistificar mesmo, porque isso ainda vem sendo reproduzido, né? Mas... Hoje tem aquelas dietas também, Luciana, que as pessoas estão usando muitas injeções, né, para emagrecer. Você, como nutricionista, o que você acha disso tudo? Eliane, eu acho que a gente tem outras formas, né, pela própria alimentação, pelo controle, né, fazendo a prática da atividade física, que também é extremamente importante, aliado à alimentação e que leva à perda de peso, né, essas injeções prometendo, né, ações milagrosas, assim, eu falo que eu não acredito em nada disso, assim, a curto prazo pode até funcionar, mas a gente não sabe os prejuízos que isso pode gerar a longo prazo ainda, né, tudo muito, muito recente, são discussões recentes, então, obviamente, para situações específicas, tem a recomendação, mas agora, no dia a dia, da proporção que isso está chegando hoje, acho que a gente precisa ter muita cautela em relação a isso, sabe? Eu acho que a alimentação está aí para a gente exatamente usar disso a nosso favor, pensando na alimentação saudável, né? E isso sim contribui para a perda de peso, manutenção do peso. Ô, Luciana, comer bem tem a ver com horário regulado? Olha, para a maioria das pessoas, sim, né? Eu falo que a gente tem o nosso ciclo também, que a gente precisa de energia, né? Eu acho que nem todo mundo tem aquela demanda a cada 3 horas. Muitas pessoas falam, tem que comer a cada 3 horas. Mas a gente tem perfis diferentes de pessoas também. Mas manter uma regularidade, isso é importante também para o próprio funcionamento do nosso corpo, né, para as demandas energéticas que a gente tem. Então, é importante, né? Tem estudos que mostram que, por exemplo, a alimentação noturna, né, muito tarde, de dormir logo depois, ou não ter o horário do sono, isso tudo impacta também. Então, tem muita relação do horário de sono, de alimento, com o possível desenvolvimento de outras doenças também. Então, é todo um conjunto, né, que a gente precisa pensar. Daqui a pouquinho a gente volta
com a professora Luciana, com diversão e outras curiosidades no Bora Prosear. Bora prosear, vai para um breve intervalo e volta já. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lili, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. Estamos de volta. E aí? Bora prosear? Bora prosear! Estamos aqui de volta com a professora Luciana, pró-reitora de Assuntos Estudantis da PROAI e professora de Nutrição. Nossa grande convidada de hoje do Bora Prosear. Mais uma das pessoas que contribuem com essa nossa grande Universidade Federal de Uberlândia, né, Eliane? Então, mas a gente já falou tanto da universidade com a Luciana, agora eu queria saber o que a Luciana faz fora da universidade. O que você gosta de fazer no fim de semana? A Luciana faz academia? Nossa, a Luciana parou muita coisa agora, recentemente. Mas, enfim, me organizando para voltar, né? Contexto de atividade física, de academia. Mas gosto muito de sair mesmo, de fazer uma caminhada, uma corrida no parque. Isso eu gosto. Corrida não, caminhada. Gosto também de ler. Né? Leitura sempre foi algo que me chama muita atenção desde a infância e até hoje. Então, acho que em vários momentos o que eu tenho feito atualmente, né, de distração maior tem sido me dedicar à leitura. Né? Então, e qualquer tipo de leitura mesmo. Então, desde romance, ficção, enfim, livros em geral me atrai. Né? Então, acho que muito por aí. Também, enfim, sair com a família, com amigos, essa é uma prática comum para mim nos finais de semana. Eu acho que tudo isso fora da universidade marca bastante. Você tem filhos, Luciana? Não tenho. Não tenho ainda. Agora, a Luciana, sendo uma cidadã viçosense, ela tem um gosto musical? Como é que é? Eu gosto. Na verdade, eu falo que eu sou bem eclética, assim, mas eu gosto mais de um MPB, um rock nacional. Mas gosta de sertão. Aí eu não aprende, gostam. Lá tinha as festas tradicionais, quintaneja, que era muito voltado para o sertanejo, para viola caipira, é muito comum lá também. Enfim, eu gosto, mas não é o que mais me atrai. Da MPB, o que você gosta, professora? Gosto. Nossa, eu acho que os tradicionais que a gente tem, né? Músicos tradicionais, Caetano, Chico, Gilberto, Djavan, enfim, tudo isso gosto muito do rock nacional. O Skank, né? Que a gente tinha o Samuel Rosa hoje, Engenheiros, Capital Inicial, tudo isso marcou muito, assim, que eu tenho... E até hoje é o que eu mais tenho Geração escutado. boa, Cazuza, com certeza. Muito bom. Qual o prato preferido, Luciana? Nossa, que difícil. Eu falo que eu não tenho dificuldade para comer. Eu acho que eu como praticamente de tudo. Agora, se eu penso no prato doce, o chocolate, sem dúvida, é o meu prato preferido. Agora, de comida salgada, eu adoro um arroz e feijão. Então, acho que ficaria pensando no salgado
a combinação arroz e feijão e o doce, o chocolate, sem dúvida. E a nutricionista vai para a cozinha? Vai. Não com tanta Esse frequência. vai tá meio assim, né? Tá duvidoso, né? Eu falo que não é tanto a minha preferência, mas eu vou, enfim, nos finais de semana um pouco mais, mas a correria do dia também, do dia a dia, tem me impedido bastante de ir para a cozinha. Mas eu gosto, eu acho que é uma terapia também, né? Principalmente dos momentos que a gente desliga um pouco do trabalho e consegue pensar em outras coisas, né? E a comida tem muito esse caráter afetivo, então acho que marca também. Eu vou te fazer uma pergunta difícil, porque eu não saberia responder assim, mas você sabe o que é que te faz dar gargalhada? Nossa. Gargalhada, porque gargalhada é um negócio tão complicado, não é? Às vezes uma coisa inusitada faz nada a a gente ver, dar né? gargalhada, Nada a né? ver, mas assim, às vezes uma coisa nada a ver, a gente... O que te deixa feliz, O que te então. deixa feliz, te faz seguir. O que me faz feliz, eu acho que é conseguir cumprir aquilo que eu coloquei como objetivo, estar com a minha família, sair, sentir que eu estou contribuindo de alguma forma com a sociedade, isso me deixa feliz. Agora, dar uma gargalhada mesmo, eu acho que depende do contexto, do local que a gente está. Não tem uma coisa sei. fixa. Que eu acho que não tem, não. Uma coisa que Talvez toda vez alguém que eu vai vi... falar alguma coisa, eu vou dar uma gargalhada ali. Ou eu vou assistir alguma coisa que vai me fazer E gargalhar é tão bom, não é? É gostoso. É bom. Quando é natural, espontâneo. Exato, sim. Nossa, gargalhar é muito bom. Aquela risada, sabe aquela gargalhada que te dá dor na barriga de tanto rir? Não, assim, que você espontâneo. chora de Sim. rir, literalmente. E é tão importante isso, né? A gente ter Isso é esses muito momentos gostoso, de né? distração, descontração também. Isso é Quais que importantíssimo. são os sonhos da Luciana para o futuro? Olha, se eu pensar profissionalmente, eu acho que é estando na PROAI, né, fazer uma boa gestão, conseguir contribuir aí para os estudantes, para a permanência, trazer melhores condições para os estudantes, principalmente. Eu acho que o pessoal, né, muito de conseguir cumprir a minha missão também, né, enquanto filha, enquanto irmã, enquanto esposa, enquanto sobrinha, tia, enfim. Então, eu acho que isso seria, né, um sonho, uma realização também. Luciana não falou, é casada? Sou casada. Não falou nada do esposo? Olha, é verdade. Não, mas enfim, eu conheci o meu esposo lá na UFV, quando eu estava no meu segundo período de graduação. Ele está aqui em Uberlândia, trabalha aqui também. Casei em 2019, mas estou desde o meu segundo período, né, com o meu atual marido. O bom da Luciana, sabe o que é, Eliane? Que ela casou em 2019 e em seguida ela já teve que ficar juntinha, a pandemia. É verdade, é verdade. E nessa época o meu marido ainda estava em Viçosa e quando veio a pandemia ele tinha vindo para passar um tempo aqui em Uberlândia, daí tudo se fechou e ficou, acabou ficando aqui, né, e está até hoje. Então ele conseguiu transferir as coisas dele de lá para cá também. Então, e me marcou muito, porque é isso, estamos juntos há 18 anos, né? Então é uma história que a gente construiu junto aí, desde graduação, mestrado, doutorado e a vida, né, pessoal também. Então, um marco importante. A Luciana, ela criou laços já em Uberlândia, assim, já fixou estacas. Eu posso falar que a Luciana é uma berlandina já? Uberlandina já, com certeza. Eu acho que desde que eu cheguei, eu me senti muito bem aqui, acolhida pela cidade, pelas pessoas. E no momento inicial todo mundo, nossa, volta. Eu falei, gente, não volto. Então, assim, eu acho que eu já me estabeleci aqui também, né? Eu acho que tanto como pessoa, quanto profissionalmente também. Então, acho que uma uberlandina. Nós queremos te agradecer e se quiser falar com o público, com os estudantes, com o público da UF, esse é um programa dedicado ao público da universidade, professores, alunos, técnicos, terceirizados. Você pode estar falando bom. aí.
Não, com certeza. Queria aproveitar o momento também para agradecer essa oportunidade, a oportunidade de voltar, inclusive, em memórias que estavam escondidas, né? De contar um pouquinho da minha vida, da minha vivência também, que eu falo que muitas vezes a gente vive tão no automático que a gente até acaba perdendo esse outro lado, né? Pessoa, e que é muito mais importante, inclusive. Né? Eu lembro, recentemente me perguntaram, como que eu te chamo? Professora Luciana? Eu falei, não, Luciana, eu sou uma pessoa acima, né? Na frente de qualquer outra formação, qualificação. Então, eu acho que ter voltado o olhar para a pessoa aqui foi um momento muito especial para mim também, dizer, né, que é um prazer estar aqui na UFO, que a UFO é uma universidade de referência, de excelência, e que enquanto PROAI hoje estamos à disposição também, né, para acolher os estudantes, docentes, técnicos, terceirizados, enfim, toda a comunidade acadêmica aqui da UFO também pode contar conosco, né, acho que é uma oportunidade das pessoas conhecerem também quem está lá na PROAI, né? E sempre de portas abertas para receber e acolher. É isso aí. Obrigada, professora, pela sua participação aqui. Foi muito bom saber um pouquinho mais da sua vida, viu? Obrigada, eu que agradeço. Eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, quero agradecer a Josi Ingrid, quero agradecer a Patrícia Amaral e a Ana Spanenberg. O Bora Prosear volta semana que vem com outro agradecer o convidado. Pelezinho também, que está lá em cima. Meu amigo Pelé. Ô, Pelé. Meu amigo Pelé, que está lá na ilha de edição, nas câmeras, cuidando do nosso som. Obrigado, Pelé. Obrigado, pessoal da TV Universitária. E aí? Bora prosear? Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lilinho, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla, suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube.